Olá, caro aluno, olá, caro aluna. Saudações a todos vocês. Vamos iniciar mais uma correção da prova de Química. Espero que vocês estejam bem. De antemão, gostaria de agradecer ao professor Silvério por essa oportunidade que tem nos concedido. Eu me chamo Wanderson da Silva Freire e vou fazer essa correção hoje juntamente com o meu colega Pedro João Samuel. Nós dois fazemos parte do projeto Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Química da Unilab. Então, vamos iniciar nossa correção com a questão de número 2, que diz assim: dada a fórmula estrutural do isoctano, um dos principais componentes da gasolina, abaixo marque a opção que indica quantos átomos de carbono com hibridização sp3 existem nesta molécula. Então eu trouxe uma tabela que exemplifica as hibridizações de cada carbono, tendo em vista que o carbono é tetravalente, faz 4 ligações, mas essas 4 ligações pode ser distribuída de uma forma diferente, aí possuindo cada hibridização possível, né? Então, na primeira representação, nós temos o carbono fazendo apenas ligações simples, que quando o carbono faz ligações simples, a hibridização dele é sp3. Quando nós temos uma ligação dupla e duas simples, nós temos o carbono sp2. Quando nós temos uma ligação tripla e uma simples, nós temos a hibridização sp. Ou então, quando nós temos duas ligações duplas de cada lado, nós também temos a hibridização sp. Que é no caso do CO2, que fica um oxigênio do lado e outro oxigênio do outro. Aí é que forma a hibridização do carbono sp. Nessa questão, o composto que está representado aqui logo acima é o isoctano, né? Deixa eu pegar o laser. Aqui, ó. Então, nós temos um carbono aqui, ó, né? Cada vértice dessa indica que tem um carbono. E também nós podemos perceber que nessa estrutura temos apenas ligações simples. De uma forma bem direta, contando o número de carbonos, porque só possuindo ligações simples, podemos encontrar o número de carbonos que tem a hibridização sp3. Então, contando os 1, 2, 3, 4, 5. E nas ramificações, nós temos 6, 7, 8. Então, na cadeia principal, nós temos 5 carbono sp3 e nos carbonos ramificados, nós temos mais 3. Então, juntando, nós temos 8 carbonos sp3. Aqui, então, se você marcou o último item, você acertou essa questão. Parabéns. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: de acordo com a regra da IUPAC, qual é o nome do composto na figura abaixo? Então, é um pouco mais detalhado, um pouco mais complexo do que a primeira. Nós temos que ter em mente qual o composto que nós estamos trabalhando, qual o composto que a questão nos deu. Então, nós temos aqui que temos uma ligação dupla, né? É a primeira coisa que temos que observar, que tem ligação dupla na cadeia principal. Na cadeia principal que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na cadeia principal, nós temos 7 carbono e com uma dupla. Então, eu trouxe outra tabela aqui para mostrar para vocês que quando temos um carbono, nós temos o met. Quando temos 2 carbonos, nós temos o et. Quando temos 3, nós temos o prop. Quando temos 4, nós temos o but. Quando temos 5, nós temos o pent. Quando temos 6, nós temos o hect. Quando temos 7, nós temos o hept. Quando temos 8, nós temos o oct. Quando temos 9, nós temos o non. Quando temos 10, nós temos o dec. Então, é importante você aprender cada prefixo do número de cada carbono que está sendo representado na cadeia principal. Então, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos o hept. Então,
identificando que nós temos o EPT. Nesse composto aqui, eu pude dar uma oficina anterior, espero que vocês tenham assistido, que quando nós temos uma ligação dupla na cadeia principal, esse composto é classificado como um alceno. Se ele tivesse apenas ligações simples, era um alcano. Se ele tivesse ligações triplas, era um alcino. Então, nesse caso aqui, esse composto é um alceno. Ele se caracteriza como um alceno. E todo alceno, ele tem o sufixo "en". Temos a hidroxila ligado à cadeia principal. Quando nós temos um elemento ligado à cadeia principal, nós temos que preferencialmente nós indicarmos primeiro o elemento para depois indicar a insaturação, que esse composto possui uma insaturação. Então, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5, o carbono 6, o carbono 7. Então, nós encontramos a cadeia principal, enumeramos da onde a extremidade vai começar a contar o carbono. Então, vamos para os itens, né? Então, tá aqui, ó, X, a gente já elimina, porque X é quando tem 6 carbonos. Já elimina essa daqui, né? De cara. A segunda, elimina também, porque não é X. Aqui é EPT 2En5ol. Quando nós numeramos os carbonos, nós identificamos que a insaturação está no carbono 6. Está no carbono 6. E a hidroxila está no carbono 5. Essa daqui também podemos eliminar, né? Aqui, ó, EPT 1En5ol. Essa daqui já era um pouco mais complexa, né? Porque se você invertesse a numeração de cada carbono, essa você poderia ter confundindo um pouquinho, né? Porque você poderia ter começado a numerar os carbonos para aqui, aí no caso seria uma insaturação. Mas você tem que ter tem que ter noção das regras da nomenclatura, que o composto, a numeração do composto vem primeiro do que a insaturação. Temos que primeiro indicar, temos que dar o menor número ao composto para depois dar o menor número da insaturação. Então, no caso aqui está errado, né? Aqui, então, nós temos apenas a última, né? Que no caso é os EPT 6. EPT 6, aqui nós damos o menor número à insaturação. Então, está no carbono 6, a insaturação. Aqui, nós temos que o sufixo é "en". Nós também identificamos que esse composto é um sufixo "en", porque ele possui uma insaturação na sua cadeia principal. E Teisol, aqui identificando a hidroxila, que aqui estamos dando o menor número à hidroxila, identificamos que ela está no carbono 3. Então essa é a correção da prova. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês estudem, revejam se errou essa questão. Porque essa questão é muito importante no Enem, no vestibular. Espero que vocês tenham feito a prova da UES, que aconteceu na semana passada, na semana que passou agora, nesse final de semana. E eu creio que vocês devem ter visto, ter dado de cara com alguma dessas questões. Então, por isso que é importante, que é necessário vocês compreender as nomenclaturas, a hibridização do carbono, que é um conteúdo básico da química orgânica que mais na frente vai servir para você desmistificar um pouco mais da orgânica, ser um pouco mais expert, né, nessa área. Então, espero que vocês tenham aprendido. Eu passo agora a minha fala para o meu outro colega, que é o Pedro João Samuel, para ele dar a sua contribuição. Valeu, galera. Até mais. Saudações pessoal, sou Pedro João Samuel, sou estudante do curso de licenciatura em Química da Unilab. Também sou bolsista do programa Residência Pedagógica. Estou atuando como residente na escola Adolfo Ferreira de Souza.
da disciplina de Química do professor Silveiro Ferreira da Silva Filho. Vim cá para então juntos resolvermos a sexta questão da prova de Química. Vamos então ler o enunciado da sexta questão. Então, a sexta questão nos diz que o gás butano é um hidrocarboneto saturado da família dos alcanos, obtido mediante o aquecimento lento do petróleo. Este composto está presente no gás liquefeito do petróleo, o nosso gás de cozinha, fornecido via tubulação em botijões, que é uma mistura de gases cujo principal componente é o propano. É um gás incolor, inodoro e altamente inflamável. Acerca do butano, assinale a opção correta. Dica: desenhe a estrutura para realizar as análises. Então, vamos então lhes dizer quais são ou qual é a opção correta sobre o alcano. A primeira opção lhe diz que possui insaturação. A segunda opção lhe diz que possui 12 átomos de hidrogênio. A terceira opção lhe diz que possui cadeia carbônica ramificada. A quinta opção lhe diz que possui. A quarta opção lhe diz que possui 4 carbonos saturados na cadeia carbônica. E a quinta opção lhe diz que possui carbonos terciários em sua estrutura. Vamos então seguir a dica, de desenhar primeiramente a estrutura para realizar essas análises. Então, temos aqui a estrutura do butano. Então, vamos começar pela primeira opção, que diz que possui insaturação. Primeiramente, se você fizesse uma análise mais minuciosa, se estivesse mais atento, você poderia saber que essa informação sobre insaturação já está presente no enunciado, como vocês podem ver aqui, que nos diz que o gás butano é um hidrocarboneto saturado. Então, se ele é um hidrocarboneto saturado, então ele não vai possuir insaturação. Uma outra forma de você fazer essa análise seria que? Seria vocês fazerem essa análise observando a própria estrutura do butano. Como temos aqui a estrutura à direita, vocês vão poder perceber que não tem saturação. O que seria insaturação? Seria dupla ou tripla ligação. Mas vocês estão aqui a notar que o butano só possui ligações simples entre os carbonos. Então, a primeira opção está fora de questão. E a segunda opção diz que possui 12 átomos de hidrogênio. Então, bastava-nos apenas nós contarmos o número de hidrogênio para saber se a segunda opção é verdadeira ou falsa. Então, podemos começar a fazer essa contagem de hidrogênios no composto. Nós vamos perceber que no primeiro carbono temos 3 hidrogênios e no quarto carbono nós temos 3 hidrogênios, que faz assim 6 hidrogênios. 6 com estes 2 hidrogênios daqui faz 8. Com mais esses 2 hidrogênios faz 10. Então ele não possui 12 átomos de hidrogênio no composto, ou na estrutura. Então também falsa, já eliminamos 2 opções. A terceira opção lhe diz que possui cadeia carbônica ramificada. Bem, nós podemos notar aqui que os átomos de carbono estão alinhados de forma linear, então não possuem uma ramificação. Esses hidrogênios não são vistos como ramificações. O hidrogênio está ligado diretamente com o carbono, porque ele só pode fazer uma ligação. Seriam ramificações se fossem mais outros átomos de carbono, como por exemplo o metil, o etil. Se estivessem ligados diretamente com esses carbonos, seriam então ramificações, mas aqui não possui ramificações. E a quarta opção me diz que possui 4 carbonos saturados na cadeia. Bem, também essa opção, a quarta opção, também já está presente no enunciado. No enunciado diz o quê? Que diz que o gás butano é um hidrocarboneto saturado. Então, se ele é saturado, com certeza então ele vai possuir carbonos saturados. Mas quantos carbonos saturados vai possuir na cadeia? É só nós contarmos quantos carbonos temos no butano. Então, no butano nós temos quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Temos 4 carbonos. Então, se ele é um hidrocarboneto saturado, então, esses 4 carbonos que estão no butano são 4 carbonos saturados. Então, essa opção aqui é certa, a quarta opção. Mas vamos também ver a quinta opção. Talvez estejam 2 opções certas, Então, a quinta opção diz que possui carbonos terciários em sua estrutura. Bem, o que seriam carbonos terciários? Seriam carbonos ligados a 3 outros carbonos. Nós aqui podemos ver que o primeiro carbono está ligado apenas a um carbono, que é esse carbono aqui. E esse carbono está ligado a 2 carbonos, o primeiro carbono e o terceiro carbono. Então esse carbono é um carbono secundário, porque está ligado com 2 carbonos.
E esse carbono aqui também será secundário porque está ligado com esse e com esse. E esse carbono, como está ligado só com um carbono, que é terceiro carbono, seria carbono primário, né? Então, a quinta opção também está errada. Então, eliminamos a primeira opção, a segunda, a terceira e a quinta opção. Então, a única verdadeira é a quarta opção, que nos diz que o carbono, que nos diz que essa cadeia carbônica possui 4 carbonos saturados, né? Então, a opção correta é a quarta opção. Então, espero que vocês tenham respondido isso na vossa prova. Se não tiverem respondido isso, espero que a próxima prova vos corra bem. E também vos dou a dica de que vocês devem sempre desenhar as estruturas quando vocês se deparam com exercício do tipo. Vocês podem fazer essas contagens assim e vai vos ajudar muito para vocês visualizarem a própria estrutura. Em vez de ir só procurando a opção correta, desenha a mesma estrutura para vocês terem uma ideia de como estão dispostos esses átomos na cadeia carbônica. Portanto, é isso. Agradeço o tempo sucedido. Nos vemos pela próxima.